Olá, ser infinito! Eu sou Samara e nesse vídeo eu vou falar o porquê que nossas crenças limitantes nos impedem de ter uma vida que sonhamos. E o que são essas crenças limitantes? Bem, são todos os nossos pontos de vista fixos, né? São todas as coisas nas quais a gente acredita como verdades, né? Verdades absolutas. E essas verdades, elas podem estar conscientes em você ou não. E essas crenças limitantes, elas geram consequências limitadoras, né? Bloqueios, limitações nas nossas diversas áreas da vida, a depender do tema central dessa crença. Então, isso vai comprometer a nossa vida financeira, profissional, na vida de relacionamentos interpessoais, né, conjugal, relacionamento consigo mesmo, na vida familiar, na sua própria saúde, né, enfim. E as crenças, tanto as limitadoras, né, as disfuncionais, quanto as, positivas, construtivas ou funcionais, elas funcionam como se fosse um imã, né, que atrai acontecimentos, situações para reforçar, para confirmar ou vivificar a existência delas no nosso sistema mental. E qual desses exemplos de crenças limitantes que eu vou dar agora, você já se percebeu falando ou ouvindo? Tipo, eu não posso confiar em ninguém, o dinheiro é sujo, homem não presta, eu não vou conseguir, eu não tenho tempo para nada, meu dinheiro não dá para nada, o mundo está cada vez pior, nada dá certo para mim, ou eu não tenho mais idade para fazer isso. E aí, identificou alguma? E como é que a gente pode identificar se o ponto de vista que pula na nossa mente tem uma raiz limitante, né? Uma raiz de crença limitadora? Bem, toda vez que você se deparar com uma ideia, né? Um projeto, escolhas que vão criar mais possibilidades para você, né? Uma inovação que você está tendo, um insight para inovar algo na sua vida, um projeto, enfim. E em seguida vem um pensamento, né? Te dizendo que não é melhor você não fazer porque pode não dar certo, ou porque você não tem condições, que você não sabe o suficiente, ou você não está preparado o suficiente, porque você não tem dinheiro o suficiente, porque não vai dar certo, porque vão achar você ridículo, ou porque vai ser dinheiro jogado fora, enfim, porquês e mais porquês, justificando, né, te impedindo, limitando você de criar algo novo na sua vida. E é bem provável que esses pensamentos e sentimentos, né, que estão rodando aí, impeditivos, desanimadores, eles muito provavelmente estão sendo executados por alguma crença limitadora. E como é que criamos as crenças limitantes? Se elas são tão prejudiciais para a nossa vida, como é que se forma isso? Então, desde quando nós somos gerados, né, desde o nosso nascimento, primeira infância, ao longo do nosso desenvolvimento, nós observamos, né, os comportamentos de pessoas próximas, né, da gente, referências, como pessoas do nosso sistema familiar, né, pais, mãe, avós, enfim, cuidadores próximos, como professores, né, aquelas figuras da escola. Então, essas pessoas, elas se comportam de uma determinada forma, que tem por trás disso seus pontos de vista, expressam isso, né? A gente escuta também muitas histórias que eles contam, histórias carregadas de pontos de vista, crenças, né? Isso tudo vai sendo registrado, né, na nossa mente, no nosso inconsciente. E a gente ouve coisas do tipo, você precisa ralar muito para ser alguém na vida, ou dinheiro não cai do céu, a vida é uma batalha. Essas e muitas outras crenças vão sendo registradas. E além das histórias que escutamos, além das situações que observamos, a gente também cria e registra as crenças limitadoras a partir da nossa experiência direta, né? Então, por exemplo, diante de uma situação de frustração, né, ou rejeição, você conclui que você não é o bom o suficiente, ou que nada dá certo para mim, ou o mundo é perigoso, ou crescer ou ser adulto é muito ruim, é chato, ou o dinheiro é fonte de discórdia, né, de briga, conflito, enfim,
Toda vez que a gente vivencia uma situação, né, carregada de emoções, sentimentos negativos, a gente tende a fazer esse tipo de conclusões, que são as crenças limitadoras. E não só as nossas crenças são formadas pelas nossas experiências diretas, né? Quando você observa uma experiência de outras pessoas, podendo ser conhecidos ou não, e essas experiências você percebe, se envolve emocionalmente com elas, você tende também a fazer conclusões, né? Se essas experiências são carregadas de negatividade ou limitação, você tende a criar as crenças limitantes. E esse processo, né, geralmente se dá de forma inconsciente, né? A gente está o tempo todo captando são muitas as informações, são muitos os estímulos que chegam no nosso sistema, no nosso cérebro, né? E a gente não consegue dar conta, observar todas as informações que chegam. Então, muito desse estímulo está chegando, né, passando para o nosso inconsciente, sem a gente se dar conta do que é. E quando falamos, né, da mente, vale lembrar que existem níveis de consciência. E Freud, né, o pai da psicanálise, foi um dos primeiros, né, das ciências psicológicas a falar da estrutura da mente. E lá no início do século XX, ele criou a teoria topográfica, né, que fala das partes da mente, a mente consciente, pré-consciente e inconsciente. E Freud, ele usou uma metáfora para descrever a mente. Ele fez uma comparação com o iceberg, né, que é aquela montanha de gelo que fica no oceano. E ele fala que a parte visível desse iceberg seria o nosso consciente, é a parte que está na superfície, nós conseguimos ver, né, a parte visível. O inconsciente seria a parte submersa, é a parte oculta, a gente não consegue enxergar, né, a parte gigantesca. E o pré-consciente seria a parte que flutua entre o consciente, né, a superfície, e o inconsciente, a parte submersa. E é no nosso inconsciente que estão guardados, arquivados todos os nossos conteúdos, né, vividos desde a nossa concepção. Então, são lembranças, informações diversas, aprendizados, traumas emocionais, crenças, enfim, pontos de vista, aprendizados, todos os tipos de informação colhido, registrado, está tudo lá guardadinho, em forma de imagens, tudo lá arquivado. E a gente não tem acesso livre, passe livre, né, de forma voluntária e consciente, a gente não tem acesso a esse conteúdo, né? Ele se apresenta assim bem brevemente, bem esporadicamente, né, em alguns momentos bem específicos, do tipo quando a gente sonha, né, ao dormir, ou por algumas técnicas, né, como associação livre, que é uma técnica da psicanálise, ou por ato falho, né, que é um outro também conceito da psicanálise, é quando você fala algo por engano, né, e isso geralmente tem uma pontinha do conteúdo lá inconsciente, mas não vamos aprofundar sobre isso. E se a gente usar essa metáfora de Freud, do iceberg, você vai perceber que a parte inconsciente, né, aquela montanha que está submersa, é a maior parte dessa grande estrutura, né? Portanto, é a parte que mais influencia a nossa vida, né? Os nossos comportamentos, forma de pensar, escolhas, nas nossas relações, enfim, toda a nossa vida. E se a gente usar uma outra metáfora, né, percebendo a mente como um solo, né, uma terra fértil, e os nossos pensamentos, sentimentos, julgamentos, crenças, ponto de vista, fossem a semente, né, a semente que plantamos. E o nosso comportamento, né, ou a forma como a gente está funcionando na vida, nossa realidade, fosse o fruto, né, a colheita disso aí. Então, em qual dessas partes dessa terra, né, consciente ou inconsciente, vamos plantar mais, vamos ter maior espaço para plantar mais e colher mais frutos? O inconsciente, na verdade. O Joseph Murphy, ele foi um escritor, né, famoso nessa área de autoajuda, e dentre os best-sellers dele, ele escreveu O Poder do Subconsciente. E ele fala que nessa mesma terra fértil, né, que é o inconsciente, onde plantamos limitações e colhemos também limitações na nossa vida,
também é uma terra fértil para criar tudo que a gente quiser na nossa vida. É uma terra fértil de poder infinito, de sabedoria infinita, né? E a gente pode criar o que a gente quiser na nossa vida, inclusive a cura, a autocura. E o inconsciente, ele tem algumas características bem peculiares, né? Ele é atemporal e irracional. Ele não consegue, o inconsciente, ele não consegue discernir, usar a razão para separar aquilo, né, que vai ser contribuição para a pessoa ou se vai ser limitação. Ele não consegue fazer essa diferença. E todas as informações contidas, né, nesse inconsciente, todos esses conteúdos carregados de emoções positivas ou negativas, enfim, eles atuam, funcionam nesse lugar, no inconsciente, como se estivesse acontecendo agora, como se fosse presente, né? Não existe passado, ontem ou futuro, né? No inconsciente é tudo agora. Então, coisas que você vivenciou lá no seu desenvolvimento, né, gestação, nascimento, primeira infância, tá tudo arquivado, mas funcionando vivo de forma presente, né, nesse grande porão aí. Então, o inconsciente ele vai pegar todas essas informações, todos esses conteúdos arquivados na sua mente, coisas que você criou sobre você mesmo, né, coisas que você criou sobre os outros, sobre o mundo, todas essas informações, conclusões e crenças, ele vai pegar isso e colocar em execução, vai colocar em ação na sua vida. E é por isso que as nossas experiências atuais, condicionamentos, comportamentos, acontecimentos da nossa vida, por isso que eles são resultados do nosso sistema de crença, né, que estão lá no nosso inconsciente. E a depender da qualidade do seu sistema de crença, o seu inconsciente vai criar, né, limitações do tipo escassez, né, frustrações, rejeição, medos, ou vai criar expansividade na sua vida, né, abundância, prosperidade, saúde, bons relacionamentos, alegria, diversão, sucesso, enfim, várias coisas expansivas. O Greg Braden, outro escritor famoso também, estudioso dessa área de ciência e espiritualidade, ele escreveu, né, a Matriz Divina. Ele fala e reforça o que a física quântica já vem dizendo sobre o poder da nossa mente de criação, né, de criação da nossa realidade. E ele usa o computador para fazer analogia, né, com a nossa mente, onde o sistema operacional, que é aquela parte composta de vários programas, né, tipo Windows, que vai garantir o funcionamento e execução de tarefas, né, nesse computador. E o sistema operacional seria a nossa consciência. E os softwares, que são os programas, tipo Word, Excel no computador, na gente são os nossos pensamentos, sentimentos, crenças, julgamentos, pontos de vista fixos, né, que vão criar a nossa realidade, os nossos relacionamentos, né, enfim, a nossa vida. E para dar um exemplo bem interessante, né, desse tipo de programa que cria a nossa realidade, a Simone Milasas, que é coordenadora mundial do Access Consciousness, ela conta no seu livro Saindo das Dívidas com Alegria, de um programa que ela tinha, né, antes de conhecer o Access e as barras de Access, que atuou durante muito tempo na vida dela, produzindo limitação. Então, ela tinha o seguinte programa, né, mental. Se ela se emancipasse financeiramente, se ela tivesse uma liberdade financeira, tivesse bem financeiramente, o pai dela morreria. E por que ela criou esse ponto de vista lógico inconsciente? Ela sempre ouviu, né, desse pai que quando ela tivesse bem financeiramente, livre, emancipada, que ele já poderia morrer em paz, né? Porque ele já tinha cumprido a missão dele, então ele já poderia morrer em paz. E o resultado, né, desse programa mental na vida dela foi ela conta, né, de muitas dívidas, escassez, né? O dinheiro chegava na vida dela, mas logo saía, ela encontrava uma forma de gastar, né? O dinheiro era escorregadio, ele não ficava muito tempo nas mãos dela, né? Então, assim, dívidas, escassez, esse tipo de situação. E quando ela tomou consciência desse programa que estava rodando, né, no sistema dela, ela pôde
escolha diferente, né? Girou a chave, mudou isso e criou outra realidade e possibilidades na vida dela. Inclusive, o Axis foi uma grande contribuição para isso, né? Para essa transformação. Portanto, para a gente mudar a nossa realidade, a gente precisa mudar, trocar os nossos softwares, né? Nossos programas. Programas limitantes vão criar realidades limitantes. E programas expansivos vai criar uma realidade expansiva. E como é que a gente pode transformar as crenças limitadoras? E existem algumas formas, né? Algumas possibilidades, técnicas, exercícios que você pode transformar, né? Essas crenças limitadoras em crenças funcionais, construtivas, positivas. E o Access Consciousness é uma dessas possibilidades, né? O Access nos oferece um conjunto de ferramentas empoderadoras, né, de consciência, que nos permite criar uma outra realidade na nossa vida. E uma dessas ferramentas são as perguntas. As perguntas, elas desafiam os nossos sistemas de crença, né, os nossos pontos de vista, julgamentos. E quando você faz uma pergunta, né, lançando para o universo, ficando aberto para essa conscientização, sem buscar uma resposta, é como se você estivesse clareando, né, jogando luz num grande labirinto de limitações que você mesmo criou. E o Access fala que para cada pergunta que a gente faz, criamos infinitas possibilidades, né? Infinitas possibilidades se abrem. E além das perguntas, o Access também nos ensina uma outra ferramenta, né, que se chama o enunciado aclarador, que também é ensinado no curso de barras de Access. E esse é como se fosse uma varinha mágica, né, que destrói e transforma a energia de limitação que as perguntas trazem à tona. Então você faz a pergunta, traz à tona, né, daquela energia limitante, e o enunciado aclarador vai fazer a transformação. Uma outra forma de você trabalhar as crenças limitantes é através da reprogramação mental. Então, declarações, afirmações, feitas de forma repetitivas, né, e diariamente. E você pode fazer isso, né, num prazo de 21 dias, pelo menos, né, que falam que esse é o tempo para você mudar um hábito, né? É como se fosse uma transformação de um circuito, né, neuronal, onde você tinha criado uma trilha, e nesses 21 dias você vai criar uma outra trilha. A trilha antiga vai, enfim, ir se desfazendo, né? Vai crescendo mato, enfim, vai se desfazendo aos poucos. E a nova trilha que você criou, né, com esse novo comando, esse novo programa mental, vai sendo cada vez mais ampliado. E o ideal é que você faça essa reprogramação num estado de relaxamento, né? Quanto mais relaxado você estiver, quanto mais próximo da frequência θ as ondas cerebrais, né, estiverem, mais rápido vai ser essa transformação. A Vianna Stibel, que é criadora do Theta Healing, ela fala que é nesse estado de onda cerebral θ que você cria e cocria a sua vida, a sua realidade, né? É nesse estado de θ que você se aproxima do Criador de tudo que é, e lá você pode comandar coisas para sua vida e para a vida de outras pessoas, né? Através da técnica que ela ensina e que se baseia na mudança de crenças, né? Mudança no sistema de crenças. Nesse estado de profundo relaxamento, a nossa mente consciente, ela fica com suas barreiras, as defesas abaixadas, né? Então ela deixa passar livremente as informações para o inconsciente, o que no estado de vigília ela não ia deixar isso passar tão livremente, porque ela, pelo crivo, ela ia separar. A nossa razão faz isso, né? Separa aquilo que é bom, ou que vai ser contribuição para a gente, e o que vai criar limitação. Então, esse é o mecanismo, inclusive, da hipnose, né? Deixar a pessoa no estado de profundo relaxamento e, através da sugestão, e passando as informações, né, para o inconsciente. Portanto, minha gente, a gente tem a capacidade de escolher, né, como é que a gente quer povoar o nosso inconsciente. E o Dr. Dan Heer, que é o co-criador do Access Consciousness, ele também fala no seu livro Sendo Você Mudando o Mundo, né, que o seu ponto de vista cria a sua realidade. E a maneira mais fácil de você mudar uma situação na sua vida
mudando o seu ponto de vista sobre essa situação. Outra forma de você reprogramar o seu sistema de crença é através da declaração. O autor, né, do livro Segredos da Mente Milionária, ele fala que as declarações, né, as afirmações, as palavras, elas têm uma frequência, né, vibratória. E quando feita em voz alta, né, sentindo a energia da declaração, a energia daquelas palavras, essa vibração ela se estende para cada célula do corpo e enviando uma mensagem, um comando para o inconsciente e para o universo. E tem até uma pesquisa, né, que pode comprovar, assim, confirmar isso, que foi um cientista japonês, o Masaru Emoto. Ele mostrou na sua fotografia, no seu ensaio fotográfico, né, resultado de sua pesquisa, sobre os efeitos das palavras e sons, né, através das moléculas de água. E essa exposição fotográfica se chama A Mensagem da Água. E Masaru Emoto ali mostrou que as palavras, né, os sons, os sentimentos dirigidos aos recipientes de água, né, que foi a pesquisa dele, modificaram a estrutura molecular da água, né, e modificaram de acordo com a frequência energética de cada palavra, né, de cada som. Então ele fotografou os cristais que se formaram, né, dessas moléculas de água congeladas. Então, palavras e sons, né, do tipo gratidão, palavras abençoando, né, uma oração, palavras de amor, elas formavam uma estrutura molecular na água, uma estrutura assim harmônica, né, que parecia uma mandala. E já as palavras, né, de baixa frequência energética, do tipo "sou estúpido" ou uma ameaça de morte, né, criava uma estrutura molecular bem desarmônica, assim, uma estrutura bem deformada. Portanto, as palavras, né, as frases que usamos frequentemente, elas são poderosas, né, e podem funcionar como profecias na sua vida. Então, esteja atento, né, quando você usar uma frase sobre você mesmo. Então, frases do tipo, eu não consigo, eu não sei fazer, não vai dar nada certo comigo, eu nunca tenho dinheiro, eu nunca consigo nada, enfim. Frases desse tipo só vai criar mais limitação na sua vida. E usar frases, né, sentindo a energia delas, do tipo, eu sou capaz, né, o dinheiro é abundante na minha vida, eu sou um ser infinito, eu sou co-criador da minha realidade, são frases que só vai criar mais disso para você. O professor Léo Couto também, né, referência, né, que estuda sobre física quântica, ele também fala sobre as crenças limitantes e como você pode transformar isso, né? Estar consciente, presente, para quando vier um ponto de vista limitante, um pensamento desse limitador, você usa logo cancela. Então, vem um pensamento limitante, você usa logo cancelado, está cancelado, cancelado, cancelado. E em seguida você pode até visualizar ou pensar em algo funcional, algo positivo, né? Realmente transformando, girando a chave, né, dessa limitação. Bem, logicamente existem infinitas possibilidades, né, de você fazer essa transformação de crenças limitantes. Eu citei apenas algumas delas, né, que eu tenho conhecimento, mas essas que foram ditas são assim, já suficientes para você já criar uma mudança, né, na sua realidade, uma mudança de estado, de presença na sua própria vida.